Você já sentiu isso? Aquele frio que vem depois do fogo, aquele vazio que segue a paixão. Você fez tudo o que este mundo te ensinou a fazer. Você vestiu aquele vestido perfeito. Você escolheu a lingerie mais bonita. Você interpretou o papel que esperavam de você, o papel de objeto de desejo. E por um momento, funcionou. Um olhar foi capturado, o desejo foi aceso. Mas depois, no silêncio, quando as máscaras caíram e os corpos esfriaram, você ficou com a mesma pergunta cortante, e é só isso. Esse vazio não é culpa sua, é um sintoma de um mundo que nos ensinou a confundir pele com alma. Um mundo que grita sobre o corpo, mas se cala sobre o que está dentro. Um mundo que te vende o sexo como o auge da intimidade, mas te deixa emocionalmente faminta. Porque a maior mentira que nos fizeram acreditar é que o caminho para o coração de um homem é através dos olhos. Mas esse não é o caminho para o coração dele, é o caminho para os instintos dele, e instintos são passageiros. Eles se acendem e depois se apagam. Carl Jung, um homem que desceu aos recantos mais sombrios da psique humana, conhecia a verdade. Ele sabia que, por baixo da superfície de todo homem, sob sua máscara de caçador, guerreiro ou provedor, existia algo muito mais delicado e vulnerável. Jung chamou isso de anima, sua mulher interior, sua alma. E aqui está a verdade cruel, mais libertadora. Você pode citar o corpo dele se despindo, mas nunca conseguirá realmente mantê-lo até aprender a despertar a anima dele. E para isso, você não precisa tirar a roupa. Para isso, você precisa de algo muito mais ousado, muito mais raro e infinitamente mais sexual. Para isso, você precisa conversar. Não apenas conversar, mas criar um espaço através das palavras onde a alma dele se sinta vista. É isso que chamamos de sedução intelectual. E não é um jogo mental, é uma alquimia da alma. É uma arte que, se você dominar, fará com que você não seja apenas desejada, mas inesquecível. Porque o corpo é esquecido, mas quem tocou sua alma, nunca. A maioria das mulheres não entende isso. Elas continuam competindo em um campo onde as regras não foram escritas a seu favor. Elas passam horas na academia, gastam milhares em cosméticos, uma energia infinita para manter uma fachada, sua persona, como diria Jung. E sim, elas atraem homens, mas que tipo de homens? Aqueles que estão em busca de um troféu. Aqueles que veem uma mulher apenas como um reflexo do próprio status, um belo objeto para exibir ao mundo. Esses homens não estão procurando uma conexão, estão buscando validação. E quando a novidade passa, quando o troféu é conquistado, o olhar deles começa a vagar em busca do próximo. O namoro moderno virou uma espécie de teste de elenco. Você não aparece a um encontro como uma pessoa, mas como um currículo emocional ambulante. Você tem que ser divertida, mas não fútil, inteligente, mas não arrogante, sexy, mas não vulgar. Você exibe uma versão editada de si mesma, sua marca pessoal esperando que seja comprada, e ele faz o mesmo. Vocês dois interpretam esse papel, trocando histórias polidas e piadas ensaiadas, mas por trás dessa fachada brilhante existe um vazio enorme, porque nesse jogo não são as pessoas que se encontram, mas seus representantes, suas personas. E não é de se admirar que, depois de um encontro assim, você se sinta não realizada, mas esgotada, como se tivesse participado de uma entrevista de emprego e não de um encontro entre duas almas. Quantas vezes você mesma já sentiu isso? Essa desvalorização que aparece assim que você se torna disponível, essa mudança na dinâmica quando você deixa de ser uma estranha misteriosa para se tornar um livro aberto? Você entregou seu corpo a ele achando que era a forma máxima de intimidade e, em troca, recebeu distância.
E você fica perplexa, analisando cada palavra, cada ação sua, se perguntando: o que foi que eu fiz de errado? Mas não se trata do que você fez, e sim da linguagem que você estava falando. Você estava falando a linguagem do corpo e ele respondeu na mesma língua. É a linguagem do instinto, da posse, da gratificação imediata. Mas existe outra linguagem, uma linguagem que poucos entendem, mas que todos desejam, mesmo sem perceber, a linguagem da alma. A sedução intelectual não é sobre citar filósofos ou discutir física quântica. Esqueça isso. Isso não é uma prova, é uma dança. É a capacidade de enxergar além das palavras. É a habilidade de fazer perguntas que abrem não a mente, mas a alma. Quando você conhece um homem, o mundo te ensina a mostrar seus melhores lados, seu sucesso, sua beleza, sua leveza. Mas uma mulher que domina a arte da sedução intelectual faz o oposto. Ela não mostra, ela busca. Ela se torna um espelho, não para o ego dele, mas para a sua sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que escondemos. Nossos medos, nossas inseguranças, nossos sonhos secretos, nossas ambições reprimidas. É a parte de um homem que ele nunca mostra aos amigos tomando uma cerveja. É a parte que ele esconde dos colegas de trabalho. É a parte que talvez ele esteja até escondendo de si mesmo. E então, lá está você. Em vez de perguntar a ele, o que você faz, você olha nos olhos dele e pergunta, o que acende um fogo em você quando ninguém está olhando? Em vez de como foi seu dia, você pergunta, e me conte de uma vez em que você se sentiu realmente vivo. Você sente a diferença? O primeiro tipo de pergunta é direcionado à persona dele, à sua máscara social. O segundo é direcionado à sua alma. Quando você faz perguntas assim, algo mágico acontece. Um lampejo de confusão passa pelos olhos dele. As respostas ensaiadas dele, sua fachada habitual, começam a rachar. Você ultrapassou as defesas dele. Você não bateu na porta da casa dele, mas sim na porta secreta do seu mundo interior. E quando você faz isso, você toca no maior segredo e na ferida mais profunda do homem moderno. Você toca na solidão existencial dele. A sociedade exige que ele seja forte, impenetrável, bem-sucedido. Sua persona é a armadura de um estoico que não tem direito à fraqueza, à dúvida, às lágrimas. Desde criança, ele foi ensinado a reprimir sua sensibilidade, sua anima, porque na lógica patriarcal, sensibilidade é uma qualidade feminina e, portanto, uma fraqueza. Ele cresceu em um deserto emocional onde os únicos sentimentos aceitáveis eram a raiva e o desejo. E assim ele se senta diante de você envolto nessa armadura, tendo esperado a vida inteira por alguém que enxergasse não o guerreiro, mas o prisioneiro dentro dessa armadura. Ele está esperando por aquela pessoa que fará a pergunta que se tornará a chave de sua prisão. E quando você faz essa pergunta, é exatamente isso que você faz. Você diz a ele, sem palavras, eu vejo você. Não o seu carro, não o seu cargo, não os seus músculos. Eu vejo a sua alma, que está sufocando sob as camadas desses papéis sociais. Este é o momento da verdade. Ele vai ou se assustar e recuar porque está apavorado demais com a própria vulnerabilidade, e então você saberá que ele não está pronto. Ou ele vai dar um passo à frente. Ele vai se permitir esse luxo de ser real. E, nesse momento, ele se torna dependente, não de você como pessoa, mas do estado que ele experimenta quando está com você, um estado de plenitude. Nesse momento, ele começa a te ver não apenas como uma mulher. Ele começa a te enxergar como um arquétipo raro que Jung chamaria de psicopompo, um guia de almas.
Você é aquela que pode guiá-lo do mundo das conquistas externas para o mundo do significado interior. Você se torna a ponte dele para ele mesmo. E isso desperta em um nível tão fundamental que não tem nada a ver com fisiologia. É a excitação de antecipar a liberdade de ser ele mesmo. E, nesse momento, ele começa a falar, e você precisa estar pronta para o que ele vai te contar. Você vai ouvir sobre os fracassos dele, que ele esconde atrás de uma bravata de sucesso. Você vai ouvir sobre os medos dele, que ele disfarça com cinismo. Você vai ouvir sobre os sonhos de infância dele, que ele enterrou sob a pressão das expectativas dos pais. E a sua tarefa não é julgar, não é aconselhar, não é salvar. Deus me livre. Sua tarefa é simplesmente estar, ser um espaço sagrado onde todas essas partes reprimidas da personalidade dele finalmente possam vir à luz e ser aceitas. Este é o primeiro ato da sedução intelectual. Você não está tentando impressioná-lo. Você está dando a ele o espaço para se impressionar ao se abrir com você. Esse processo exige uma coragem incrível da sua parte, porque requer sua presença, não só física, mas total. Você deve ouvir não apenas as palavras, mas as pausas entre elas, não só a história, mas a emoção por trás dela. Você deve captar a nota de tristeza na voz dele quando fala de um sonho não realizado. Você deve notar o brilho nos olhos dele quando fala sobre sua verdadeira paixão. Você se torna um arqueólogo da alma dele. Você não está arrombando um cofre. Você está, suavemente, com um pincel, removendo camadas de poeira e esquecimento de algo precioso que ficou enterrado por muito tempo. Você ouve não com os ouvidos, mas com todo o seu ser. Você percebe a vibração do que não foi dito. Você sente a energia por trás das palavras cuidadosamente escolhidas dele. Isso não é um processo passivo. É a criação ativa e focada de um ambiente seguro. Isso não é manipulação. Manipulação é tentar conseguir algo de outra pessoa. A sedução intelectual é um ato de doação. Você está dando a ele a coisa mais preciosa deste mundo e sua atenção total e indivisível. Em um mundo onde todos estão no celular, onde todos estão distraídos, onde ninguém realmente escuta, a sua presença se torna o afrodisíaco mais poderoso. Quando um homem sente que está sendo ouvido em um nível tão profundo, sua anima desperta. Sua alma, acostumada ao silêncio, começa a sussurrar, e esse sussurro é direcionado a você. Ele começa a compartilhar coisas que nunca compartilhou com ninguém. Ele projeta em você, como diria Jung, a imagem de uma salvadora, uma musa, a única que pode compreendê-lo. Seu corpo pode desejar muitas, mas sua alma agora começa a desejar apenas você. E é aqui que acontece o segundo ato, ainda mais crucial. Depois de tê-lo aberto, você precisa ousar se abrir também, mas não do jeito que os outros fazem. Os outros reclamam. Os outros se gabam. Os outros listam suas conquistas. Você faz algo diferente. Você compartilha não fatos, mas a sua essência. Você não diz, eu adoro viajar. Você diz, sabe, tem algo no cheiro do ar antes de uma tempestade em uma cidade estranha que me faz sentir infinita. Você não diz, eu trabalho muito. Você diz, às vezes eu me perco tanto no meu trabalho que o mundo deixa de existir, e é a coisa mais próxima de mágica que eu conheço. Você compartilha sua perspectiva única sobre o mundo, suas manias, suas paixões, sua vulnerabilidade. Você mostra para ele não uma imagem perfeita, mas um ser humano vivo, que respira e sente. Você mostra para ele sua própria sombra e sua própria luz, e ao fazer isso, você dá a ele permissão para ser imperfeito com você. Nesse momento, não é apenas um diálogo que é criado,
mas sim uma conexão. Um terceiro espaço é criado, invisível mas palpável, que pertence somente a vocês dois. Nesse espaço, não há lugar para fingimento, não há espaço para jogos. Existem apenas duas almas que ousaram ser reais uma com a outra, e é aí que a alquimia acontece. O desejo físico que talvez já estivesse ali desde o início é transmutado. Ele deixa de ser apenas um instinto, passa a ser uma extensão da conexão da alma. Torna-se uma sede não apenas de possuir um corpo, mas de se fundir com a alma que te enxergou. Agora o desejo dele não é apenas luxúria, é reverência, é adoração. Um homem que foi seduzido intelectualmente te olha de forma diferente. Ele não está olhando para suas pernas ou seu peito, ele está olhando nos seus olhos, tentando repetidas vezes vislumbrar o mundo que você revelou para ele. O toque da mão dele já não é apenas um toque, é uma pergunta. É uma tentativa de ter certeza de que você é real. Um beijo não é um prelúdio para o sexo, é um ato de reverência. O sexo que nasce de uma conexão assim não é apenas fricção, é uma conversa em uma linguagem mais antiga que as palavras. É o encontro de dois universos, não é um esvaziamento, é um preenchimento. E depois de um sexo assim, não há vazio. Há silêncio, mas não é o silêncio frio da alienação. É o silêncio quente pulsante da união. Um silêncio em que duas pessoas deitam lado a lado e não precisam dizer nada, porque tudo já foi dito em um nível inacessível à consciência comum. Mas aqui também reside uma grande responsabilidade. Despertar a alma de uma pessoa não é brincadeira. Não é uma técnica para ser usada e descartada. Quando você abre essa porta em um homem, você assume uma responsabilidade invisível, mas colossal. Porque se você fizer isso por ego, por diversão, e depois for embora, não vai deixá-lo apenas com o coração partido, mas com uma ferida aberta na alma, talvez mais profunda do que qualquer outra anterior. Você cometerá o que poderia ser chamado de traição espiritual. Ele confiou a você o seu eu mais sagrado e você usou isso como um brinquedo. É por isso que a sedução intelectual é uma arma disponível apenas para aqueles que já alcançaram um certo nível de maturidade, para aqueles que compreendem a sacralidade de um momento como esse. Isso a distingue radicalmente da cultura dos relacionamentos modernos. O mundo dos aplicativos de namoro é um carrossel de superficialidade. É fast food emocional. Milhares de perfis, deslizes rápidos, conversas curtas e sem compromisso. As pessoas se tornaram mercadorias em exposição. Os relacionamentos viraram transações. A intimidade se tornou uma ilusão. A sedução intelectual é um ato de rebeldia contra o sistema. É uma declaração e eu me recuso a participar dessa mascarada. Me recuso a reduzir a mim e a você a um conjunto de fotos e características. Não estou procurando um parceiro para lazer, estou buscando um co-conspirador para uma jornada rumo às profundezas. E essa declaração, mesmo não dita, muda instantaneamente as regras do jogo. Uma mulher que domina essa arte se torna perigosa para a ordem vigente das coisas. Ela desestabiliza o mercado dos relacionamentos superficiais. Ela se torna uma repreensão viva ao mundo das conexões descartáveis. Homens que buscam apenas gratificação rápida começam a temê-la. Eles percebem sua profundidade e entendem instintivamente que não sabem jogar nesse campo. Seus truques de sempre, seus elogios ensaiados, suas promessas vazias, tudo isso se desfaz diante da presença calma e onisciente dela. Eles a chamam de difícil, inteligente demais ou intensa. Mas o que eles estão realmente dizendo é: eu não sou digno de você.
E esse é o maior presente da sedução intelectual, e ela funciona como um filtro. Ela elimina os imaturos, os vazios, aqueles que não estão prontos para uma profundidade real. E, como um imã, atrai aqueles que estão prontos, que também fizeram o trabalho interior, cujas almas também anseiam por um encontro verdadeiro. Um homem assim, ao te encontrar, vai te reconhecer instantaneamente. Não porque já tenha te visto antes, mas porque passou a vida inteira esperando por alguém como você. Ele esperou por uma mulher com quem possa conversar por horas e sentir o tempo desaparecer. Uma mulher que desafie sua mente e acalme sua alma. Uma mulher com quem ele possa tirar sua armadura social e simplesmente ser. Para um homem assim, sua capacidade de manter uma conversa, sua profundidade, sua perspectiva única se tornam a coisa mais sexy do mundo. Ele já viu centenas de corpos bonitos, mas nunca encontrou uma mente, uma alma como a sua. Sua lingerie pode excitá-lo por uma noite, mas uma conversa com você vai excitá-lo por toda a vida. Carl Jung falou sobre o processo de individuação, o caminho de se tornar si mesmo, inteiro e autêntico. A sedução intelectual não é uma técnica para conquistar um homem, é um efeito colateral da sua própria individuação. Você só pode dominá-la quando você mesma se torna profunda, quando para de buscar validação do lado de fora, quando se apaixona pelo seu próprio mundo interior, seus pensamentos, seus sentimentos. Quando você está plena por dentro, não precisa mais provar nada para o mundo exterior. Seu silêncio se torna tão significativo quanto suas palavras. Seu olhar diz mais do que 1000 elogios. Sua presença se torna um espaço onde outras pessoas também começam a se sentir mais vivas, mais reais. Pense nisso. O mundo está desesperadamente tentando te transformar em uma mercadoria, em um conjunto de parâmetros, na altura, peso, cor do cabelo, em uma foto para o Instagram, em um objeto de consumo. E toda vez que você joga segundo essas regras, você trai o universo infinito que reside dentro de você. A verdadeira revolução é se recusar a jogar esse jogo. É apostar não na sua aparência, mas na sua essência. É desenvolver não os seus músculos, mas o seu mundo interior. É ler não revistas brilhantes, mas livros que fazem sua alma estremecer. É passar o tempo não correndo atrás de curtidas, mas em silêncio, ouvindo a si mesmo. Esse caminho não é para todo mundo. Ele exige coragem, a coragem de ser incompreendido, a coragem de ir contra a corrente, a coragem de, às vezes, ficar sozinho porque você se recusa a se contentar com as conexões superficiais que o mundo oferece. Mas a recompensa desse caminho não tem preço. A recompensa é a integridade, a recompensa é o respeito próprio. E a recompensa é a capacidade de criar o tipo de conexão profunda, real e avassaladora que os outros só conseguem sonhar. Quando você trilha esse caminho, você muda. Você para de perguntar, será que sou boa o suficiente para ele? Você começa a perguntar, será que ele é interessante o suficiente para mim? Você para de se preocupar se ele gosta de você. Você começa a observar se ele é sequer capaz de enxergar você. Isso é uma mudança de poder, mas não é o poder da dominação. É o poder soberano sobre a sua própria vida e as suas próprias escolhas. Você não é mais um objeto a ser escolhido. Você é o sujeito que escolhe. E a sua energia se torna a sua principal mensagem para o mundo. Ela se transforma em um diapasão energético. Quando você entra em um ambiente, as pessoas que vibram na mesma frequência de autenticidade sentem isso. Elas são atraídas por você sem nem saber o motivo. E aqueles que vivem em um mundo de falsidade sentem um desconforto inexplicável. A sua própria presença se torna um espelho para eles, um espelho difícil de encarar.
E quando você, a partir desse estado de inteireza e autorrespeito, entra em um diálogo com um homem, ele sente isso em um nível celular. Ele sente que não está com uma garota carente, mas com uma mulher. Uma mulher que não pede nada dele porque já tem tudo dentro de si. E é justamente por isso que ele sente uma vontade desesperada de lhe oferecer algo. Ele quer lhe dar seu tempo, sua atenção, sua admiração, sua alma. Porque ele entende, subconscientemente, que essa é a única maneira de fazer parte do mundo incrível dela. Então, da próxima vez que você estiver se preparando para um encontro, pare por um momento. Em vez de pensar no que vai vestir, pense sobre o que você quer conversar. Em vez de se preocupar com a sua aparência, concentre-se em como você se sente. Prepare não o seu corpo, prepare a sua alma. Porque a coisa mais sexy que você pode fazer não é se despir para um homem. A coisa mais sexy é ousar mostrar a sua alma para ele, sabendo que talvez ele nunca tenha visto nada mais bonito ou mais assustador. E se ele conseguir suportar essa luz, se não fugir, se quiser permanecer nesse espaço que você criou, então você saberá que não encontrou apenas um amante, você encontrou um companheiro para a sua alma. E nenhuma lingerie rendada do mundo pode se comparar a isso. Talvez, ao ouvir isso, você sinta uma ressonância dentro de si, um tremor, um reconhecimento. Talvez seja a voz da parte de você que sempre soube dessa verdade, mas tinha medo de acreditar, a parte que está cansada de superficialidade e anseia por profundidade, a parte que entende intuitivamente que a verdadeira intimidade é algo além do simples contato físico. Isso não é apenas informação, é um convite para começar sua própria jornada de individuação, um convite para mudar seu foco do externo para o interno, um convite para se tornar uma mulher cuja principal zona erógena é a mente, cuja arma de sedução mais poderosa é a alma. Esse caminho não promete ser fácil. Ele exigirá honestidade consigo mesma. Ele exigirá a coragem de deixar para trás padrões antigos que não funcionam mais. Pode ser que algumas pessoas saiam da sua vida porque não conseguem acompanhar sua nova profundidade. Mas aqueles que ficarem e aqueles que chegarem serão pessoas do seu calibre, pessoas com quem uma conexão real, genuína e de tirar o fôlego é possível. Tudo que você buscou nos braços dos outros e na aceitação, validação, um senso do seu próprio valor, e você encontrará tudo isso dentro de si mesma. Você começa essa jornada. E o paradoxo é que, assim que parar de buscar isso, começará a receber em abundância. O mundo vai continuar gritando para você que precisa ser mais magra, mais jovem, mais sexy. Ele vai te mostrar milhões de fotos de corpos perfeitos e vidas perfeitas, mas agora você tem um antídoto. Agora você sabe onde está a fonte da verdadeira atração duradoura. Não está no espelho. Está na profundidade do seu olhar. Está no timbre da sua voz quando você fala sobre o que ama. Está na coragem de ser você mesmo, sem máscaras ou fingimentos. Jung ensinou que nossa principal tarefa não é buscar a perfeição, mas sim buscar a inteireza. A inteireza é a aceitação de todas as nossas partes, a luz e a sombra, a força e a vulnerabilidade, a mente e o corpo. Uma mulher que se torna inteira deixa de ser um objeto no mundo dos homens, ela se torna um mundo em si mesma, um mundo no qual se deseja entrar e permanecer para sempre. Se essas palavras tocaram algo em você, se despertaram algo que há muito tempo estava adormecido, não deixe esse sentimento se apagar. Não é por acaso que você ouviu isso agora. É a sua alma falando com você. Ela está dizendo, chega. Chega de se contentar com menos. Chega de acreditar nas mentiras. É hora de lembrar quem você realmente é.
Deixe que esta mensagem seja o início da sua transformação. Compartilhe este vídeo com outra mulher que também está cansada da superficialidade e busca profundidade de verdade. Deixe um like, não por nós, mas como um símbolo do seu acordo com essa verdade. Escreva nos comentários qual pensamento mais ressoou com você para ancorar essa percepção em si mesma. E inscreva-se no canal se você está pronta para continuar essa jornada para dentro, em direção ao seu verdadeiro poder, à sua sexualidade autêntica. Porque, no fim das contas, quando todo o brilho deste mundo tiver desaparecido, só uma coisa vai restar. Não como você era fisicamente, mas quem você foi. Não quantos olhares você atraiu, mas quantas almas você tocou. Comece com a dele, e depois a sua própria. Pois a sedução mais profunda é sempre um processo mútuo. Ao seduzir a alma dele, você desperta a sua própria.